Bom dia. Que haja paz na sua casa. A mensagem de hoje, o vídeo de hoje é sobre a mente. A nossa mente é um campo de batalha. Nós vamos meditar hoje sobre Coríntios, 2 Coríntios capítulo 10. Nossos pensamentos nos trazem problemas mais do que qualquer outra coisa, isto porque eles são as raízes de cada palavra e ato nosso. Em Isaías 55:8, o Senhor diz: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Não importa o que você ou eu possamos ponderar, Deus anotou seus pensamentos acerca de nós em seu livro, a Bíblia. Devemos fazer a escolha de examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, sempre disposto a submetê-los aos pensamentos dele, sabendo que são melhores que os nossos. Esta é exatamente a questão da qual 2 Coríntios 10, 4 e 5 trata. Através da estratégia cuidadosa e de uma operação de engano perspicaz, Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos cativos, devido a uma forma errada de pensar. Examine o que está na sua mente. Se ela não está de acordo com os pensamentos de Deus, a Bíblia, então lance fora o seu próprio raciocínio e tome para si os pensamentos de Deus. Para fazer isso, você precisa conhecer a palavra de Deus bem o bastante para comparar os seus pensamentos com o que está na mente de Deus. As pessoas vivem na vaidade da sua própria mente. Não apenas se destroem, mas frequentemente levam à destruição aos que as cercam. Aquelas que vivem segundo a verdade de Deus, por outro lado, são abençoadas e atraem bênção para outros. A mente é o campo de batalha. No campo de batalha da mente, ou se perde ou se ganha a guerra que Satanás deflagrou contra você. Minha oração sincera é que você destrua os argumentos de Satanás. Vemos aqui o quanto é interessante nós observarmos que muitas vezes nós pensamos que estamos agindo corretamente, que estamos pensando corretamente conforme o que Deus quer, mas é um engano, é uma mentira, é um sofisma, é uma fortaleza na mente, é algo que parece verdade, mas não é verdade. É uma mentira, é um sofisma. É um pensamento que parece certo, que parece correto, que parece que está dentro da palavra, mas como você às vezes não conhece a palavra na sua eficácia, você acaba pegando um versículo, uma parte de um versículo, e acaba se apegando àquilo e travando uma batalha na sua mente contra a própria vontade de Deus, usando a própria palavra, a própria letra que você leu para estabelecer que aquilo é verdade, quando aquilo não é verdade, quando aquilo não é a mente de Deus, quando aquilo não é a mente de Cristo. É muito importante porque, veja bem, as pessoas vivem na vaidade da sua própria mente, não apenas se destroem, aquelas pessoas que criam um sofisma na sua mente, achando que aquilo que eles estão fazendo é um propósito de Deus para a vida deles, e eles se autodestroem e destroem as pessoas que convivem com eles.
E isso acontece muito mais frequentemente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, do que você pode imaginar, do que eu posso imaginar. Pessoas totalmente destruídas por uma fortaleza na mente. Aquela palavra que parecia uma verdade ficou fixada na sua mente, e a partir dali Satanás destrói todo o teu emocional, todo o teu corpo, toda a tua saúde, e destrói também automaticamente as pessoas que estão ao teu redor. Leva destruição aos que o cercam. Aqueles que vivem segundo a verdade de Deus, por outro lado, são abençoados e atraem bênçãos para outros. A mente é o campo de batalha. No campo de batalha da mente, ou se perde ou se ganha. Porque a tua mente, ela nunca sabe o que é bom ou o que é ruim. Ela vai executar os teus pensamentos. Ela vai executar aquele desejo que você teve, que você intuiu no teu coração e você enviou para o cérebro, e o cérebro vai fazer aquilo acontecer, e ali vem a autodestruição e a destruição das pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que convivem com você acabam sofrendo as influências, acabam sofrendo as consequências daquela ilusão, daquela vaidade na sua mente, que parece uma verdade, mas não é uma verdade, é uma prisão. Na mente se ganha ou se perde essa batalha. E essa batalha é a guerra que Satanás deflagrou contra você. Minha oração sincera é para que você destrua os argumentos que estão na sua mente, que destroem a sua vida, que destroem as pessoas que estão ao seu redor. Vamos ver um pouquinho como Paulo fala, o que significa não vos conformeis com este mundo. Isso é uma batalha na mente. Paulo estava falando sobre batalha na mente. Não vos conformeis com este mundo significa não se enquadrar ao mundanismo que nos cerca em nossas mais variadas formas. O mesmo versículo bíblico que traz essa exortação também explica como isso pode ser possível. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Somente assim é que podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12 e versículo 2. É importante entender em que contexto aparece a exortação, e não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo traz essa advertência ao tratar acerca de como deve ser o relacionamento dos redimidos com aquele que os redimiu, Cristo no caso. No versículo anterior ele diz que em vista das misericórdias divinas, os crentes devem entregar seus corpos a Deus por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional. Romanos 12:1. O que é um culto racional? É nós trazermos a consciência da verdade e não a suposição da verdade. É nós trabalharmos a nossa mente consciente para saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Se os nossos pensamentos são os pensamentos de Deus, porque o Senhor acabou de falar ali em Isaías, que nós acabamos de ler, né? 55:8, o Senhor diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos são os seus caminhos. Não importa o que você e eu possamos considerar ou ponderar, Deus anotou seus pensamentos acerca de nós em um livro que se chama a Bíblia. Devemos fazer a escolha de examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, sempre dispostos a submetê-los nós aos pensamentos de Deus, sabendo que são melhores que os nossos. É muito importante, porque esta é exatamente a questão da qual 2 Coríntios 10:4 fala, através da estratégia cuidadora
de uma operação de engano perspicaz, Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos cativos devido a uma forma errada de pensar. Então vocês vejam, aí vem Paulo e fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos que fazer esse culto racional. Não podemos agir pela emoção. Este deve ser o alvo do crente, mas em seguida o apóstolo trata de explicar o que o cristão deve fazer na prática para alcançar tal alvo. Daí ele exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo quer dizer com isso? E não vos conformeis com este mundo. Ao escrever isto, Paulo usa o verbo grego schematizomai, conformar-se, que vem do substantivo schema, forma. Isso quer dizer que quando Paulo fala não vos conformeis, ele literalmente está advertindo aos crentes a não serem moldados na forma deste mundo e não se acomodarem ao esquema mundano. A palavra mundo dessa frase também pode ser traduzida por século ou era. Nesse contexto, essa palavra não se refere ao mundo criado no sentido de universo. Na verdade, aqui Paulo se refere ao sistema iníquo e pecaminoso que predomina na presente era. Ele se refere à ideologia da humanidade caída e inimiga de Deus, aos valores daquele cujo entendimento foi cegado pelo Deus deste século, segundo Coríntios 4:4, Romanos capítulo 1, também nos fala dessa circunstância. Então, ao dizer, e não vos conformeis com este mundo, Paulo está indicando que o crente deve evitar a fim de que possa oferecer sua vida por completo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Todo o seu ser jamais deve ser moldado segundo o molde deste mundo. Na verdade, o crente deve rejeitar tudo aquilo que é contrário ao padrão de Deus. Sem dúvida, essa é uma exortação essencial. Naturalmente, o homem é um imitador nato. Como diz John Stott, necessitamos de modelos para copiar, mas no final das contas só existe dois modelos: o modelo deste mundo, que um dia vai passar, e o modelo da vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Após advertir os crentes, dizendo, e não vos conformeis com este mundo, e em seguida Paulo aconselha, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Perceba que há um contraste claro nas duas sentenças: transformar-se pela renovação do entendimento e a antítese de se conformar com este mundo. Isso significa que, em lugar do crente ser moldado ao padrão deste século, ele deve transformar-se pela renovação da sua mente. A palavra transformai-vos traduz o verbo grego metamorpó, de onde vem a nossa palavra metamorfose. Esse é o mesmo verbo usado nos evangelhos sinóticos de Mateus e Marcos para descrever a transfiguração de Jesus. Então, ao escrever transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Paulo indica uma mudança completa e profunda, uma transformação de dentro para fora, do pior para o melhor. Outrora nós vivíamos conformado com este mundo, mas agora podemos prosseguir transformando-se pela renovação do nosso entendimento. Como diz
John B. Phillips, o que Paulo quer dizer nesse versículo é que não devemos permitir que o mundo nos esprema para dentro do seu próprio molde, mas devemos deixar que Deus remolde nossas mentes a partir de dentro. Varen Verbses diz que o mundo deseja mudar nossa mente, exercendo pressão externa, mas o Espírito Santo transforma nossa mente, liberando poder interior. Não se deixe conformar, mas continue transformando-se. É interessante saber que os dois verbos principais da sentença, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, está no imperativo presente passivo. Mas qual é a importância disso? Em primeiro lugar, ao usar o tempo presente, Paulo tem mente uma ação contínua. Isso quer dizer que a rejeição do crente ao padrão deste mundo e a sua transformação pela renovação de sua mente jamais pode ser algo inconstante, vacilante. Tem que ser permanente, contínua, diariamente, porque vamos ser tentados na nossa mente em nos conformar com a situação, nos conformar com o sofrimento, nos conformar com a dificuldade, nos conformar com a falta de fé, nos conformar com a situação em que um dia fomos, por um engano da nossa mente, nos colocado, nos proposto aquela situação. Em segundo lugar, ao usar o verbo na voz passiva, Paulo pretende destacar que não somos autônomos desse processo, como observa William Hendrickson. Paulo nos diz: transformem a si próprio, mas diz: prossigam se transformando. Isso está de acordo com a verdade bíblica de que a genuína transformação é essencialmente uma obra do Espírito Santo. 2 Coríntios 3:8. Em terceiro lugar, ao usar o verbo no modo imperativo, Paulo alerta que, apesar de a transformação ser obra do Espírito Santo, os crentes não são meramente autônomos nesse processo. Isso quer dizer que a responsabilidade humana não é anulada diante da ação soberana do Espírito de Deus. A santificação progressiva é algo que implica na participação do cristão. Filipenses 2, 12 e 13, 2 Tessalonicenses 2, 13 e 17. Então, o que Paulo diz aqui para nós? Que essa transformação, ela não é um trabalho absoluto do Espírito Santo, porque tem que haver a nossa concordância. Nós precisamos dar autoridade ao Espírito Santo nos transformar. Nós temos que querer essa transformação da nossa mente. Nós não podemos nos acomodar naquela situação em que estamos vivendo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Após dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Paulo apresenta qual o resultado de tudo isso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável para nós, porém nós criamos sofismas, verdades que parecem mentiras e nos fixamos naquilo pensando que aquilo é a vontade de Deus. Aí Paulo vem e fala assim, somente uma mente renovada que resulta em uma vida profundamente transformada dia após dia, pode experimentar a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela nunca se realizará na nossa vida se nós não experimentarmos a transformação da nossa mente, deixarmos os pensamentos que nós pensávamos que era verdade e deixarmos o Espírito Santo fazer essa renovação da nossa mente. Nos textos, Paulo nos propõe a explicar exatamente como era essa renovação que traz transformação. Contudo, John Stott lembra que outros textos bíblicos indicam que a renovação da mente se dá por meio de uma conjugação entre o Espírito e a palavra de Deus. Então, ele esboça os estágios da transformação moral do cristão
da seguinte forma: primeiro, a nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Depois, nós nos tornamos aptos para discernir e desejar a vontade de Deus, e então vamos sendo cada vez mais transformados. Quando nós entendemos que a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus, mas que Deus só entra com um novo direcionamento na nossa vida quando nós entendemos que nós estamos brigando com a vontade de Deus, nós estamos tendo uma batalha na nossa mente para fazer a vontade da nossa carne, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, ele faz com que nós pensamos algo que provém de Deus quando não provém de Deus. Aí o Espírito e a palavra é que faz essa limpeza, nós temos que permitir essa limpeza. Aí o Espírito e a palavra traz então a transformação moral do cristão da seguinte forma: primeiro, a nossa mente é renovada pela palavra e pelo Espírito de Deus. Depois, nós nos tornamos aptos para discernir o que é a nossa vontade e o que é a vontade de Deus. E aí sim, desejar fazer a vontade de Deus. E então vamos sendo cada dia, cada vez mais transformado. E é através dessa renovação santificadora, com base na ação do Espírito Santo, que também inclui a iluminação quanto à orientação das Escrituras. O crente torna-se habilitado a discernir em toda e qualquer situação qual é o comportamento que está alinhado com a vontade de Deus. Olha que interessante, porque, desculpe, quanto a nossa intenção, às vezes nós achamos que estamos certos, mas quando o Espírito Santo entra, quando nós damos autorização para ele fazer essa transformação na nossa mente, aí nós somos habilitados a discernir, e aí nós começamos a ver claramente qual era a nossa vontade e qual era a vontade de Deus, em que ponto da nossa vida nós desobedecemos e tentamos fazer a nossa vontade como se aquilo fosse a vontade de Deus. Assim, a transformação que tem lugar na vida do crente caracteriza-se com o relacionamento com Deus, consigo mesmo, com os irmãos na fé e com seus inimigos, com as autoridades e com os mais fracos. Romanos 12, 1, 15 e 13. Nós não podemos querer transformar a mente e a vida das pessoas por força. A palavra do Senhor diz que não é por força nem por violência, mas é pela libertação, é pela vontade de Deus, é pelo Espírito Santo da verdade que vai fazer essa transformação na nossa mente. Assim, a transformação que tem lugar na vida do crente caracteriza-se com o relacionamento com Deus. Se nós não tivermos esse relacionamento íntimo com Deus, nós nunca vamos saber discernir se a vontade que nós estamos tendo, o sentimento que nós estamos tendo, é de Deus ou é da nossa própria carne? É fruto da nossa carne, da nossa imaginação, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, não vos conformeis com este mundo. Esta é uma exortação urgente. Aqui, mais uma vez, vale repetir a exortação de Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Essa exortação é urgente para qualquer cristão em qualquer época. Diante de tudo isso, cada um dia de nós deve se perguntar. Eu vou fazer uma pausa um pouquinho aqui. Aqui há uma repetição. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós nunca vamos experimentar a plenitude da vontade de Deus se nós ficarmos presos à vontade das nossas emoções, dos nossos sentimentos, da nossa mente.
Porque a nossa mente, ela não sabe o que é bom, o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. A nossa mente, ela só tem o poder de executar. Eu vou explicar isso para vocês de uma outra forma, para que vocês entendam mais claramente. Você tem uma causa na justiça, você tem um advogado e você tem um juiz que vai julgar a tua causa. O teu advogado vai te defender da maneira que você passou para ele essa causa. Porém, o juiz, ele vai ter um entendimento daquela causa que, segundo o conhecimento que foi passado para ele julgar, não segundo a emoção do advogado ou do cliente. Então, muitas vezes um advogado tem que mentir para passar uma emoção para o juiz, para que haja aquele julgamento favorável ao seu cliente. Porque ele sabe que o seu cliente é culpado. A nossa mente trabalha dessa maneira. O juiz é a nossa mente. A intenção do nosso coração é a causa. E o desejo que nós temos é o nosso advogado. O advogado tem aquele desejo que você ganhe essa causa, que a tua vontade seja realizada. Porém, aquele juiz, ele não vai julgar segundo o desejo do advogado, nem segundo a emoção daquela causa. Ele vai julgar aquela causa segundo o entendimento que ele tem da verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso juiz. E como é que ele julga essa causa? Como é que nós conseguimos que essa causa seja boa, perfeita e agradável? Quando nós temos essa comunhão com o nosso advogado, que é Jesus Cristo. Porque é Jesus Cristo que nos defende. Jesus Cristo não vai mentir, não vai dizer assim, ó, papai, abençoa fulano porque esse é o desejo do coração dele. Não, Jesus vai julgar a tua causa, vai pedir para o Pai julgar a tua causa com justiça. Ele vai te dizer assim, diante de Deus. Ele vai te defender da seguinte maneira: o meu filho foi enganado pelo seu próprio coração, porque o seu próprio coração foi enganoso, né? O meu filho, o meu cliente, ele foi enganado, mas eu estou aqui para interceder pelas misericórdias do Senhor, para que o Senhor abra o entendimento dele e julgue essa causa de acordo com a tua vontade, que é boa, que é perfeita e é agradável. Nem sempre a sentença que Deus vai dar para o teu caso é aquilo que você queria. Na maioria das vezes não é, porque nós andamos pela nossa própria mente, pelas nossas próprias emoções e pelo nosso próprio sentimento. Eu acredito que ficou um pouco mais claro para vocês essa situação. Então, vamos aqui para o encerramento dessa mensagem, que diz assim: diante de tudo isso, cada um dia de nós deve se perguntar: estou sendo moldado dia após dia à semelhança de Cristo, ou será que estou sendo conformado por este mundo? Quando Paulo fala deste mundo, ele fala das nossas emoções, da carne, do nosso sentimento, dos nossos pensamentos. Então, devemos nos perguntar todo dia: estou sendo moldado dia após dia à semelhança de Cristo, ou será que estou sendo conformado por este mundo? Estou rejeitando todo tipo de comportamento que é contrário à vontade de Deus, ou estou deslumbrado pelos valores pecaminosos e transitórios deste mundo? Tenho compreendido a severidade da ameaça mundana que me cerca? Tenho me lembrado que o mundo jaz no maligno? Que o maligno joga setas na minha mente? Ou será que tenho tomado o modelo do mundo como molde para a minha vida e me esquecido que a má companhia corrompe o bom caráter? 1 Coríntios 15, 33. Eu vou trazer uma palavra aqui que o Senhor está me dando nesse momento, de acordo com esta palavra. O mundo jaz no maligno, ou será que tenho tomado o modelo deste mundo como molde para a minha vida e me esquecido? Quem de nós não caminha para ser feliz? Quem de nós não quer uma casa aconchegante para ser feliz? Quem de nós não quer um bom carro para ser feliz? Quem de nós não quer uma família para ser feliz? O mundo vai te dizer que você tem que ser feliz a qualquer preço. E aí, esse preço para o cristão é muito mais caro do que para quem está no mundo. Porque o cristão, ele tem que ter o discernimento
Se essa felicidade que ele está buscando é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para a vida dele, ou ele está tentando ser feliz pelas emoções, pelo sentimento, pelo desejo do seu próprio coração. E sem esquecer que o nosso próprio coração é enganoso. As palavras que saem da minha boca, os livros que leio, as músicas que escuto e reproduzo e os relacionamentos que construo relevam que sou alguém cuja vida está diretamente sendo transformada mediante a renovação de uma mente alinhada à vontade de Deus? Ou essa coisa apenas revela que eu sou só mais um que estou no esquema deste mundo? Você tem que ser feliz a qualquer preço. Você merece ser feliz. Tem que sacrificar o outro, o desejo do outro, a liberdade do outro para você ser feliz. É disso que Paulo está falando. Que cada um de nós possa entender à luz da palavra de Deus que não há nada neste mundo mal que valha a pena imitar. Conforme diz William Barclay, nós não devemos ser como camaleão que assume as cores daquilo que o cerca. Amém? Louvado seja Deus, que o Espírito Santo possa esclarecer melhor essa palavra para vocês. E isso é só mais um vídeo da série analisando os nossos pensamentos e a nossa mente, né? Como trabalha o Senhor na nossa mente, como curamos as nossas emoções, como curamos os nossos sentimentos e como entendemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Que haja paz na vossa casa, que a sua casa seja uma casa de paz. Mas eu hoje estou falando da sua casa interior, da sua mente, do seu coração. Que quando nós andamos de acordo com a vontade de Deus, as circunstâncias à nossa volta não nos atingem. Nós vivemos em paz, mesmo em meio ao caos. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tristezas. Nós sabemos que temos um Deus que trabalha por nós. Amém?